Olá a todos, boa noite. Aqui quem vos fala é o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou aqui mais uma vez numa transmissão ao vivo, aqui direto da fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, a fanpage do Facebook. Também siga a nossa página na TV Missionária Templo do Reino de Deus, a nossa fanpage, e o nosso canal no YouTube, que é TV Brasil BR Bispo Bruno Couto. A TV Brasil também transmite também as nossas gravações dos nossos cultos aqui, que nós transmitimos ao vivo aqui pelo Facebook. Nesse momento, nossos nobres amigos, queridos, meus amigos, minhas amigas, meus amados e minhas amadas, irmãos em Cristo, na fé, você que está afastado do Evangelho, você que está, nesse momento, é cristão, é perseverante, mas está passando por perseguições, passando por provações, e a gente tem que saber superar todas as coisas. Porque não adianta a gente correr ou se lamentar, porque nós sabemos que toda e qualquer perseguição que nós passamos na nossa vida, nós sabemos que a gente não está escapando de nada disso, né? Toda inveja, todo ciúme, toda maldade, toda praga, toda maldição, ela tem que cair por terra, ser repreendido em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Então, nós temos que seguir a linha, porque o nosso Senhor Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, no passado, ele disse que todo aquele que descesse as águas, se fosse batizado, todo aquele que carregasse o nome dele, seria perseguido. Todos aqueles passariam por perseguições. Seriam blasfemados, levantariam calúnia contra esses embaixadores de Cristo aqui na Terra, seguidores de Cristo aqui na Terra. Então, tudo isso que nós passamos, eu passo no meu dia a dia, eu sei o que é que eu engulo, o que é que eu passo, mas eu estou sempre clamando ao Senhor, clamando a Deus, porque nós sabemos que sem o nosso Criador nada nós somos. Nós temos que, sim, procurar praticar a verdade. Nós temos que nos edificarmos na palavra dia e noite. É comer a Bíblia todo dia. É ter a necessidade de ter a fome e a sede espiritual da palavra de Deus. Porque se a gente não faz isso, a gente se deixa corromper pelas coisas desse mundo e acaba que a gente se corrompe ou até mesmo sem querer seja corrompido por esse sistema maligno que nós vivemos hoje, de Satanás e seu diabo. O Bíblia em Foco hoje, esse culto da palavra de Deus, vai mostrar aqui a você o que nós temos que estar aqui. Então, a palavra devocional hoje está nas Escrituras Sagradas, está no livro, a devocional de hoje está no livro de 1 Pedro 3,15, né? E nós temos que estar aqui de pé para isso, né? Está sempre pronto para testemunhar, agir, ajudar, lutar, servir e as bordas da vitória que nós temos que consumar e contar cada dia as vitórias que Deus vai consumar essa terra através do Armagedon. Então, meus amados, nós temos que estar de pé diante de toda a situação, porque nós sabemos que não adianta a gente ficar se lamentando com as perseguições, com vizinhança, com parentes que perseguem a gente, com pessoas de ambiente de trabalho, perseguição até mesmo dentro da própria igreja contra você, ainda que todos estejam contra você, até mesmo sua família,
mas Deus ele está com você. Não se esqueça disso. Então, esse conselho que eu dou para você aqui agora é o conselho que Deus está mandando te dizer. Até porque eu vivo isso todo dia. Eu passo por isso todo dia. E não é fácil. Então, nós sabemos o que é que como estamos fazendo. Toda vez que você estiver passando por uma tribulação, passando por provações, passando por toda e qualquer circunstância, lembre-se que você não está sozinho. O nosso Criador ele está com você. Né? Então, ainda que seu pai, sua mãe, seus irmãos, até mesmo seu próprio marido ou esposa não te apoie pela sua condição espiritual, pela sua fé que você acredite, não abandone a sua fé. Não abandone por conta de pressão de parente e de família. Porque a gente sabe que nenhum deles, mesmo que te ajudasse até financeiramente, não tem a obrigação de estar desfazendo da sua fé. E muitos da maioria não ajudam em nada. Ainda quer atrapalhar a sua vida, dar opinião, se meter, né? Relacionamento, casamento, quando tem problemas de cunhado, familiares, sogro, sogra, que fica se metendo na vida do casal, acaba só dando prejuízo. E até mesmo, muitos casamentos até acabam por conta disso. Quando não é isso, é filho que é um pai que já casou com uma pessoa que já tem filho, ou a própria esposa que tem filho, aí cria a situação para poder montar um ambiente legal, aí tem uma confusão e acaba que os dois se separam por conta de o casamento acaba por causa de filhos que são contra, ficam torcendo contra e fazendo tudo, jogando a favor, a contra para acabar o casamento. Então você tem que ter sabedoria. Então o cristão que é cristão, ele vive à base da sabedoria. Tem que orar muito, jejuar, procurar orientação bíblica, meditar nas escrituras. Ou se você está com dificuldade, procure alguém que está no nível de conhecimento bíblico e espiritual mais elevado do que você para te ajudar. Não julgue a pessoa porque aquela pessoa você acha que ela é isso ou que ela é aquilo. Porque ele ou ela está na condição de imperfeito. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, criticam o pastor. Ah, o pastor me puniu, o bispo me puniu, o missionário me puniu, por isso é aquilo. Não. Ele fez porque Deus usou ele para que você, nesse momento, seja corrigido. Porque Deus, ele ama aquele que ele corrige. Quando Deus não corrige você, é porque ele já largou você de mão. É porque o Espírito Santo dele já se afastou de você e da sua vida. Então, nós não podemos cair no engodo de que quando o Deus ele deixou líderes aqui na terra para pastorear ovelhas, é porque Deus sabe de cada potencial de cada pessoa. E sabe muito bem que o próprio Criador, o próprio Deus, o próprio Jeová Yahweh, ele cobra de cada desses líderes para que também ele possa ajudar aquelas pessoas. Se você cometeu um erro, seu pastor de sua igreja te chamou a atenção, nesse momento você tem que ouvir o conselho. E se você cometeu um pecado, um erro grave, se você chegar a ser afastado, ter uma punição, ele está agindo de acordo com o que está nas escrituras. É como Deus disse, é como a própria palavra de Deus disse. Deus ele ama aqueles que são leais a ele. E ele também corrige quando ele ama também aqueles também. Ele corrige é porque ele ama também. Então, não fique chateado, porque a função do pastor, do missionário, do bispo da sua igreja é de manter a lei e a ordem da casa de Deus. Não é porque ele quer ser melhor do que você. É porque Deus deu o cajado a ele na condição de pastorear ovelhas. Então a gente também não tem que estar jogando contra aqueles que estão na dianteira como liderança.
Então, a palavra devocional hoje está no livro de 1 Pedro 3,15. E esse é o nosso objetivo de estar aqui. Tiramos sempre um domingo para poder estar fazendo esse trabalho aqui, essa transmissão ao vivo para que vocês possam assistir. O nosso papel é esse. Eu podia estar na rua, passeando com a esposa, fazendo qualquer outra coisa, estando com a minha família, mas eu sei os meus horários que eu tenho que ter para o meu lazer com a minha família, com a minha esposa, com filhos e companheiros de casa. E também tenho que separar o tempo também do meu trabalho, das minhas atividades. Quem faz as nossas atividades, o nosso tempo e o nosso cronograma da semana, é a gente que faz. E a gente tem que, primeiramente, levantou pela manhã, orar a Deus, agradecer. Para, antes de começar o dia, a gente estar tranquilo. Antes de, até que você tome um café ou faça alguma coisa, depois vá lá, 20 minutos antes, lê um capítulo da Bíblia por dia, que você não vai passar de 20 a 30 minutos. Você meditar ali nas escrituras, antes de você sair para trabalhar. Se você trabalha durante o dia, então você tem que acordar bem cedo e ter o hábito de fazer isso. Está pronto, se arrumar, ficar pronto, fazer sua oração, ler, meditar na palavra do dia, o capítulo por dia, a leitura pessoal, e depois você sair para trabalhar. Ou se não dá tempo para você, você tem que fazer no horário da noite, é a hora que você chega para fazer isso. Quando dormir também, a gente orar, agradecer pelo dia, né? Pedir pela família, pelos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, seja ele de denominação, ministério qual for, que a palavra de Deus é uma só, o Deus é um só. Nós temos que pedir para os nossos irmãos no mundo inteiro, porque todos eles passam por aflições, por perseguições. Eu sei que nós passamos uma batalha e quando a gente para olhar, são coisas espirituais. É para justamente perturbar a vida da pessoa, né? E a gente não pode se apegar a essas coisas. Nós temos que ser fortes, procurar estar sempre nos alimentando e orando para que a gente tenha, para que a nossa fortaleza, porque se a gente não procura buscar o alimento apropriado, que está nas escrituras sagradas, e a oração, e a orientação divina, você vai ficar fraco, você vai cair. Porque a carne da gente é fraca, uma hora a gente desaba. E não tem para onde correr. E a gente tem por obrigação fazer isso. Porque se você não fizer isso por você, você não buscar a sua própria salvação, ninguém vai poder fazer por você. Nem sua esposa vai poder fazer por você, e nem você vai fazer pela sua esposa. Então, tanto a sua esposa como o marido cristão, cada um tem que fazer a sua sabatina, a sua leitura individual, procurar se alimentar espiritualmente todo dia. Claro que a adoração em família, entre o casal, tirar um tempo à noite para poder estar fazendo uma leitura pessoal com o marido e a esposa, fazendo uma oração, isso também é importante, porque fortalece o casamento, fortalece, abençoa a casa também. Isso também é importante. Mas a leitura individual, ela é fundamental, né? Então nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar cair no relaxamento, passar 3, 4, 5 dias sem pegar na Bíblia para poder fazer uma leitura pessoal das Escrituras Sagradas. Assim como a gente tem a fome e a sede para beber, fome para comer, a gente também temos que ter a necessidade da fome e da sede espiritual da palavra. Isso é óbvio, sempre tem que ser assim. Então, meus amados, vamos começar aqui. Nós falamos aqui e tal, e acabamos que na nossa primeira parte a gente entra sempre com uma oração inicial.
Então vamos orar e depois vamos continuar a nossa adoração aqui, o nosso culto aqui com você. Eu vou deixar seu e-mail, vou deixar o e-mail aí, o e-mail da igreja, né, que é o correio eletrônico, que é o sosajudaespiritual@gmail.com. Eu vou botar aqui na tela para que você possa estar aí mandando o seu e-mail para a gente, né? Tem até alguns e-mails que eu já respondi e tem alguns aqui duvidosos também que eu vi essa semana. E eu já vou aproveitar que eu estou no ar aqui, que eu estou falando aqui. Você mandar um e-mail, seja você mulher ou homem, fique querendo saber da minha vida pessoal. Ou perguntar coisas que você conhece a minha família ou a família da minha esposa, alguma coisa, porque eu não vou lhe responder. E-mail fake, a gente aqui está deletando. Nós não trabalhamos com isso. Então, o nosso e-mail aí é o sosajudaespiritual com 2 L's, @gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual é um correio eletrônico que você pode estar entrando em contato com a gente. E aí você vai falar o seu problema. Esposa se esfriou com o marido com a esposa, problemas de saúde, filho envolvido com drogas, irmão contra irmão, todo dia tem briga dentro de casa, pai contra filho, filho contra pai, todo dia quebra uma coisa dentro de casa, ouve vozes, é confusão na vizinhança, confusão, perseguição no trabalho, no emprego, na vizinhança, na família. Pode ter certeza que você está sendo vítima de ritual de magia negra. Alguém está trabalhando contra você. Isso você pode ter absoluta certeza. Não precisa você ser rico, milionário, ser jogador de futebol, ser um artista de televisão, né? Ser um jornalista famoso, né? Um ator de filme, para as pessoas te invejar e querer fazer bruxaria para a sua vida, não. Basta você ter luz, você ter um bom casamento, ter uma vida sólida, uma vida estável. As pessoas invejam você da mesma maneira. Deseja mal e faz ato de bruxaria para destruir a sua vida. Então, SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com é o e-mail nosso, é o nosso canal, o correio eletrônico, que você poderá estar entrando em contato com a gente. Pelo amor de Deus, fake não. Meio fake a gente não está aqui, não tem obrigação de responder. Tá bom? Então vamos agora à nossa oração inicial, para que a gente possa abençoar aqueles que estão nos ouvidos, né, nesse momento. Pai amado, Deus eterno, Tu és o Criador, Senhor, de todas as coisas. Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que existe. Tu és o excelentíssimo Senhor, Todo-Poderoso, Supremo. E Tu és o Alfa, o Ômega, onipotente, onipresente. E por isso Tu queremos aqui externar que a toda a honra e toda a glória a Ti, ó Senhor. Eu quero aqui também desejar uma ótima noite na Tua proteção e na Tua bênção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e de todos aqueles que estão assistindo. Eu peço também, Senhor, pela vida daqueles que estão nesse momento desempregados, com criança pequena em casa, outros que estão sofrendo com a perda de um ente querido, outros que estão tentando até o suicídio, outros que nesse momento está brigado com a esposa, com o marido, filho que está envolvido com droga, você que bota currículo e não consegue ser chamado, mas o Senhor vai desamarrar esse nó, abrir seus caminhos, dilatar todo nó e quebrar toda a corrente maligna em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Você que está com processo judicial trabalhista, de indenização, de processo de herança, que está demorando, vai se abrir seus caminhos. Toma posse dessa palavra agora, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Você que está aí para amanhã, prestes a uma entrevista, uma seletiva de emprego, tenha fé que você vai conseguir. Deus está com você, em nome de Cristo, em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Você que está com problemas de saúde, muitos que estão na cadeira de roda, acamado, muitos que estão nos hospitais, no corredor da morte, na fila da regulação, morrendo, outros que estão nas ruas, muitos mendigos, muitos aos pobres, viúvas, necessitados, mendigos de rua, as pessoas carentes, aos desabrigados, as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que estão passando fome em muitos lugares do nosso país. A você que nesse momento tentou pegar a arma agora para dar um tiro no seu pescoço e tentar se suicidar. Sai agora todo espírito maligno de sua casa. Você agora que estava aí tentando envenenar seu marido no jantar da noite, porque ele traiu você e você descobriu. Você, marido, que descobriu que a sua esposa está saindo com um gerente, um chefe do seu trabalho. Não mate ela. Resolva da melhor maneira possível, em nome de Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Você que fala da vida dos outros, que profanam mentiras, difamações, calúnias, Deus ele vai agir na hora certa na sua vida para cobrar de você, que calunia as pessoas. E por isso eu peço aqui ao Senhor misericórdia, mesmo que merecida, Pai. E por isso agradecemos aqui, não porque temos mérito nenhum, mas em nome do Cristo, em nome de Yeshua que nós pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração para você é a oração de quebrar todo o mal e toda a magia dele. É o chamado quebra-prego. Porque nós sabemos que hoje tudo, as pessoas, elas, quando não pode te derrubar, elas querem te derrubar de outros meios esses satânicos para poder prejudicar a sua vida. Mas aquele que anda guardado pelo Senhor, ele é protegido e protege você. Mesmo você sem saber, você tem a proteção de Deus na sua vida. Porque só pega se tiver de pegar. Então nós estamos aqui agora, nós vamos considerar agora o livro de 1 Pedro 3,15. Vamos ler para você o livro de 1 Pedro 3,15 agora nesse momento. Você que tem seu exemplar aí nesse momento, está com a sua Bíblia aberta aí, como eu estou com a minha aqui, mas você que tem um tablet, smartphone, computador, iPhone, iPad, tablet, computador, notebook, você poderá abrir aí, baixar aí o aplicativo da Bíblia, tanto da Sociedade Torre de Vigia, como da King James, da versão Almeida, e aí você vai poder acompanhar os textos bíblicos. Né? Então vamos lá. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: porém, santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações, esteja sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão e da esperança em que há em vós, com mansidão e com temor. Olha só como é que está dizendo aqui, né? E Deus está falando aqui, porém, santificai ao Senhor Deus, a Jeová, em vossos corações, estáis sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Responder como? Com mansidão e com temor. Então esteja sempre preparados, sempre treinando, para quando você estiver na rua, passando a mensagem do reino de Deus para as pessoas, você está preparado para pregar as boas novas do reino de Deus. E sempre está preparado para responder a todo aquele que tem dúvidas, sempre com mansidão e com calma. E com temor a Deus, que é o mais importante de tudo isso. Então, meus amigos, veja que nós lemos aqui o livro de 1 Pedro 3,15, bem enfatizador e bem... Então, vamos ver agora aqui nesse momento
1 Timóteo 4, do 12 ao 14. Né? 1 Timóteo é voltando aí, né? Voltando. Você está em 1 Pedro, você volta aí agora. Né? 1 Timóteo. Aí vai voltando. Né? Vem Hebreus, vem Filemão, vem Tito. Né? Depois de Tito, vem a carta aos Timóteos. Né? 1 Timóteo 4, 12, 4, versículo do 12 ao 14. Né? Bom, se você já achou, assim diz o seguinte aqui a palavra de 1 Timóteo 4, do capítulo 4, versículo do 12 ao 14. É o que diz aqui o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas o exemplo dos fiéis em palavra, em convenção, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Tá vendo? Até o que eu vá, dedique-se à leitura e à exortação e à doutrina. Tá vendo o que sempre a gente fala aqui? O versículo 13 está dizendo aqui: até que eu vá e dedique-se, até que eu vá, até que o apóstolo Paulo disse aqui, até que eu vá embora, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina do ensinamento. Né? Aí o 14 diz aqui: não desprezes o dom que há em ti, a qual foi dado por meio da profecia com imposição das mãos do presbítero do teu servo. Né? Aí o 15 diz aqui o quê? À medida que as coisas entrega-te a si mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça para todos, ou seja, para que as tuas obras sejam vistas a todos. Isso aí está no livro de 1 Timóteo 4, versículo do 12 até o 15. No caso aqui seria até o 14, mas lemos aqui o 15 também. Então, estamos prontos para testemunhar, já lemos aqui 1 Pedro 3,15. Estamos prontos para agir. 1 Timóteo 4, versículo 14 e 15. 14, 12 ao 14. Ajudar. 1 Timóteo 6, 18. Aí Timóteo mesmo vai dizer aqui, né? Estamos prontos para ajudar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Que diz: que bom, que façam bem e que sejam ricos em boas obras, prontos para repartir, generosos. Tá vendo? Então, aqui Deus está dizendo o quê? Que façam bem e sejam ricos em boas obras, prontos para repartir generosamente ou generosos. Tá vendo? É importante. Estamos prontos para lutar. Segundo as Crônicas, capítulo 17. Crônica já fica no Velho Testamento. Segundo as Crônicas, capítulo 17, versículo 12 ao 19. Segundo as Crônicas, capítulo 17, versículo 12 ao 19. Então, segundo as Crônicas, 17, do 12 ao 19, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o livro de Segundo as Crônicas, capítulo 17, versículo do 12 até o 19, né? Então, aqui diz o seguinte: o livro de Segundo as Crônicas é muito também enfatizador sobre a luta, né? Então, vamos lá. Josafá tornou-se muitíssimo grande e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. Ele tinha muitos negócios na cidade de Judá, e os homens de guerra e homens fortes, valentes,
estava em Jerusalém. Acompanhe, segundo as contas. E estes são os números deles, de acordo com a casa dos seus pais, de Judá. E os capitães de milhares, Adna, e o chefe, com ele 300.000 homens fortes e valentes. E ao seu lado estava o capitão Joanã, e com ele 280.000. E junto com ele estava Amazias, o filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao Senhor, e com ele 200.000 homens fortes e valentes. E Benjamim e Eliada, um homem forte e valente, e com ele 200.000 homens armados com escudo e espada, né? Aí aqui tem, ao seu lado estava Josabade, e com ele 180.000 prontamente preparados para a guerra. E esses estavam a serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Tá vendo? Então, Deus, ele disse aqui sobre... Estamos prontos para testemunhar. 1 Pedro 3,15. Estamos prontos para agir. 1 Timóteo 4, versículo 12 ao 14. Estamos prontos para ajudar. 1 Timóteo 6, 18. Estamos prontos para lutar. 2 Crônicas 17, versículo 12 a 19. Agora estamos prontos para servir. Romanos 1,15. Então vamos lá para o Primeiro Testamento, livro de Romanos. Né? O livro de Romanos, ele vai dizer aqui a você toda a situação. Atos dos Apóstolos, João, livro de Romanos, capítulo 1, versículo 15, né? Bom, estamos aqui em Romanos, já capítulo 1, na página 1584, né? Então, estamos prontos para pregar, né? Estamos prontos para pregar. Então, Romanos 1,15, aqui nas Escrituras Sagradas, vai dizer aqui para você e para mim agora, nesse momento. Romanos 1,15 diz aqui o seguinte: então, quanto a mim, estou pronto para pregar o Evangelho, e também a vós que estáis em Roma. Então, aqui foi o apóstolo Paulo que disse isso, né, no passado. Então, a nossa temática de hoje é aqui, ó, está aqui, ó. Estamos prontos para pregar. Romanos 1,15. Tá vendo? Romanos 1,15 diz aqui para você: então, enquanto a mim, o apóstolo Paulo disse, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que está em Roma. Ele queria partir para Roma para pregar as boas novas do reino de Deus. Estamos prontos para servir. 2 Samuel 15, versículo 15. Né? Vamos para o Velho Testamento agora. Né? Velho Testamento, 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 15, né? Vamos ler aqui, que é a temática do Bíblia em Foco de hoje. Então, nós temos que seguir o cronograma para que todos possam acompanhar. Versículo 15, diz aqui o seguinte: 2 Samuel, capítulo 15, versículo 15, diz aqui: e os servos do rei disseram aos reis: os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa
o que o meu senhor o rei indicar, ou seja, pronto para servir. Tá vendo? Importantíssimo. E pronto para as bordas. Mateus 25, capítulo 10. De Mateus, capítulo 25, versículo 10. Do Novo Testamento. Vamos para ele agora, o livro de Mateus, né? Capítulo 25, versículo 10. Fechando a temática do Bíblia em Foco de hoje. Mateus 25, versículo 10 é o que nós vamos agora aqui lançar. Mateus 25, 10. Então, eu vou ler aqui para vocês. Mateus 25, 10, as bordas, né? E tendo elas ido e comprá-los, chegou o noivo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e a porta foi fechada. Né? Então, aqui está falando assim, da passagem que o próprio Jesus Cristo disse isso. Né? Então, quem quiser aqui acompanhar aqui, o versículo 11 diz: depois da chegada, chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-se para nós. Mas ele respondeu e disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis que nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Né? Então, aqui são as bordas, aqui já anunciando o reino de Deus, o próprio Cristo, que falou para as pessoas no passado, e da vinda dele nas nuvens, e sobre a questão do Armagedon e da arrebatação da igreja. Então, vamos a 30 segundos e nós vamos voltar novamente. Vamos a 30 segundos e vamos voltar novamente ao nosso culto, que hoje, pegando fogo, está maravilhoso. Deixe sua mensagem aqui no chat aqui também. Mande seu e-mail aí também no SOS Ajuda Espiritual. E nós vamos aqui nesse momento colocar aqui 30 segundos e voltamos. Meus amados, nesse momento, nós estamos aqui alguns minutos para que a gente possa encerrar. Né? Estamos entrando em 40 minutos já, faltando 20 minutos para a gente encerrar o Bíblia em Foco. E nós vamos ler aqui uma passagem, né? Uma passagem do livro de Daniel, né? Que fala sobre Daniel, que foi o profeta do passado. Nós lemos a temática aqui, que foi a palavra devocional, que está no livro de 1 Pedro 3,15, que é prontos para servir, para testemunhar, agir, ajudar, lutar, pregar e as bordas da vitória no reino de Deus. Só que nós também estamos aqui na nossa segunda parte final para falar sobre também as profecias dos profetas do passado. Nesse momento, não só Moisés, como Abraão, como Jacó, como Davi, né, como outras pessoas que a gente sabe que foram, como Enoque, como Elias, que foram servos do passado,
bem fervorosos e tementes a Deus e respeitavam o Senhor. Então, vamos falar aqui também de um livro bastante poderoso, das visões que Deus dava a ele no passado. Então, hoje também não é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que todos os profetas do passado estão dormindo na morte, porque foram uns 2, 3 mil anos atrás, todos estão descansando, né? Estão sobre a sua sepultura descansando. Então, as gerações foram se passando e Deus, ele fez novos profetas e novos discípulos, que são nossa geração de hoje. E através disso, nós temos que entender e respeitar essa profecia bastante importante do livro de Daniel, que foi um dos servos também de Deus do passado, assim como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como Abacuque, como outros e outros. O livro de Daniel 10 é um livro muito poderoso nos seus versículos, seus capítulos e versículos que estão aqui. Se a pessoa não tiver uma espiritualidade muito forte, ou você cai de pé, ou sentado mesmo você fica. Porque até o próprio Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele temeu a profecia de Daniel. E o rei de Babilônia, Nabucodonosor, era uma pessoa muito poderosa, era o imperador da terra daquele tempo. Ele era o homem mais poderoso da terra, porque ele ficou conhecido nos 4 cantos da terra. Todo mundo sabia sobre Nabucodonosor, sobre o seu império, o seu poder que ele constituiu. Ele guerreou, ele invadiu outros reinos, derrotou outros reis, se apossou de riqueza de outros reis, tomou outros exércitos para si. E Deus, ele deixou ele reinar. E quando ele botou pessoas de Deus, como Abidnego, o próprio Daniel, para ajudar ele a reinar dentro do reino dele, então ele conseguiu prosperar por muito tempo. Então, por isso que Deus não destruiu logo Nabucodonosor, porque tinha servo do Senhor ali naquele momento, trabalhando com o Nabucodonosor, né? Então, a profecia de Daniel, aqui no capítulo 10, ela é bem interessante. E ela diz aqui o seguinte no primeiro versículo. E nós vamos ler aqui na íntegra para vocês. O livro de Daniel, ele é bem claro aqui, no seu capítulo 10, que é a página 1266. É o livro de Daniel, passa Ezequiel, depois vem Daniel. O livro de Daniel, capítulo 10, fala sobre a sua profecia muito forte. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 10. E no terceiro ano, Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. O assunto era verdadeiro, porém, o tempo determinado era longo. E ele entendeu que o assunto tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pleiteando por 3 semanas inteiras. E eu não comi pão agradável, e nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até completarem 3 semanas inteiras. E no 24º ano, do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é Idequel, ergui os meus olhos e olhei e observei. E um certo homem vestido em linho, cujos os lombos estavam cingidos com fino ouro de ufaz,
E aqui diz o seguinte, versículo 6 em diante. O seu corpo também era semelhante a um berílio, e a sua face com uma aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes à cor do bronze polido, e a voz das suas palavras como voz de multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém, um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, eu fui deixado sozinho e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois a minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, eu vi a voz das palavras, quando eu ouvi a voz das palavras, suas palavras, senti um profundo sono sobre minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os seus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse-me ele: ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois eu sou agora enviado. Quando ele falou estas palavras, levantei-me tremendo. Tá vendo? Então disse-me ele: não temas, ó Daniel, desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender, para humilhar-te perante a teu Deus. Tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci como os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda há visão para muitos dias. Quando eles tinham falado tais palavras para mim, levei a minha face ao chão e tornei um mudo. Eis que como semelhante dos filhos do homem tocou em meus lábios. E então abri a minha boca, falei para aquele que estava diante de mim: o Senhor, pela visão, minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois, como pode um servo deste meu Senhor falar, como este é o meu Senhor? Meu Senhor, pois, quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, e nem fôlego permaneceu. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu. E disse: ó homem grandemente amado, não temas, paz seja contigo. Ser forte, sim, ser forte. E depois que ele falou a mim, foi fortalecido e disse: fala ao meu Senhor, pois tu me fortalecestes. Então disse: sabes por que eu vim a ti? Agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade. E ninguém se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, o vosso príncipe. Então, Deus está dizendo aqui a Daniel, né? Miguel, que foi o anjo de Deus, o arcanjo, né? Que
foi enviado para passar essa mensagem a Daniel sobre o rei da Pérsia que ele ia cair, né? Que é o rei Ciro, né? E o rei da Grécia, ele viria, que no tempo certo, Daniel ia receber o aviso divino de Deus. Então, meus amados, nós estamos aqui para isso. Então, no passado, Deus usou homens aqui na terra para profetizar a palavra de Deus, para dar os avisos dos perigos. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, que foi avisado a Ló para ele ser retirado de lá, do local. Bom, nesse momento, nós vamos encerrar também. Faltam 9 minutos aqui, né? Eu quero também externar também aqui um pouquinho a nossa fala. Vou botar aqui 30 segundos e voltaremos com alguns minutos finais aí. Meus amados, eu quero aqui agradecer, antes de a gente finalizar com a nossa oração final, a todo o povo da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, aqueles que seguem a nossa página, aqueles que também frequentam lá o nosso templo, nosso não, de Deus, né, mas que a gente administra, lá em Lauro de Freitas, meus filhos. Nós temos também lá em São Paulo, né, na Grande São Paulo. Nós também temos na Angola lá, outro ministério que é a Igreja Missionária. E eu quero também mandar um abraço aqui também para o nosso pastor Márcio Mate, para o Leandro Apolinário, para a nossa reunião que nós fizemos aí do Capelão em Ação, para a gente estar vendo a questão de regularizar todas as coisas da associação, para nós ficar em dias. É como diz a palavra de Deus, dá de César o que é de César e dignidade de Deus o que é de Deus. Andar dentro da lei, andar dentro da regularidade, isso é muito importante. E eu quero também aqui mandar um abraço também ao pessoal de Salvador, de Lauro de Freitas, de Camaçari, de Herdado, lá de Candeias, né, lá com Leme, com Augusto, né, em São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, né, a Salinho da Margarida, a Nazaré, Santo Antônio de Jesus, a Valência, a Vera Cruz, ao povo de Mar Grande, Itaparica também, o povo do Bom Despacho aí da Gameleira, que sempre nos acompanha nossos cultos que nós fazemos. E dizer também que estamos na corrente forte, né? Oremos um pelos outros, cuide da sua família, perseguição, problemas, sempre vão existir. A gente não está escapando. A gente tem que procurar saber que tem as perseguições e a gente vencer a cada dia todas essas coisas que acontecem na nossa vida. E a gente não desistir jamais de lutar para que a gente possa vencer a cada dia. Eu estou falando isso aqui para você, estou falando para mim, estou falando para todos que estão assistindo. Eu sei que a luta diária da gente, problema com família, perseguição no trabalho, no emprego, vizinhança, família, parentes que ficam procurando conversas, ambiente de trabalho, colega, pessoas que ficam perseguindo, sempre que vai ter problemas. Cada um carrega a sua carga, mas a gente tem que orar, meditar, pedimos a Deus a orientação divina um ao outro, não deixar de acreditar, porque a gente sabe que problemas, perseguições, privações, né, dificuldades, apertos financeiros e até muitas coisas mais,
a gente vai sempre vai passar por isso. Agora a gente tem que ter sabedoria para a gente vencer também as feridas que estão no nosso coração, os ressentimentos, tirar rancor, tirar tudo que tem que ser tirado. Não adianta também a gente dizer, eu amo a Deus, e toda hora repete as mesmas conversas, as mesmas coisas, seja você com seu marido, seja você com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com esposa, com marido, ou num ambiente de trabalho. Se você perdoa uma pessoa, você perdoa. Só falar que perdoa e toda hora repete o assunto que aconteceu no passado, isso não é perdoar. É fingir perdoar e ficar remoendo o passado, querer jogar na cara para poder ficar o tempo todo fazendo isso. Eu disse que quando a gente perdoa, a gente passa uma borracha e procura esquecer o assunto. E a pessoa que praticou o erro, ela não fazer mais, ter a consciência de não fazer mais. Como o próprio Cristo ele disse, vá, você está perdoado, vai e não faça mais. Porque quando você vai e você não faz mais, você foi punido e você foi repreendido. Então, se Deus ele te perdoou, então você está tendo a segunda oportunidade de você se redimir, você não fazer mais e você seguir adiante, não olhar para retrovisor. Então, é o que eu penso, é o que eu vejo. A gente fala, é muito fácil, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Eu já apanhei tantas vezes na minha vida, e se eu ficar lembrando de que A e B fez comigo no passado, ou tentou contra mim, contra a minha vida, querendo me derrubar, querendo me desmoralizar, manchar minha imagem, isso não vai acontecer. Porque Deus ele sabe quem é de verdade, quem é de mentira, e a gente não precisa estar aqui. Então. E a nossa conduta, a nossa postura já responde pela gente. Ainda que aquelas pessoas tentam te denigrir, onde você mora, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, tentam querer dizer que você é isso, aquilo, outro, quem está cá de fora, observando você, sabe que você não é nada daquilo. Então, quem defende você já fala por você. Não é necessário você estar se autodefendendo. Agora, tem coisas que a gente tem que esclarecer, que são assuntos graves, né? Pessoas que levantam difamação, levanta calúnia contra você, de coisas que você não está fazendo. Aí você tem que vir a público, realmente falar, explicar a situação quando está demais. Então, a gente tem que procurar fazer isso. Então, vamos aqui encerrar com a oração final. Eu quero aqui agradecer a todo mundo. Vamos lá, levante a mão. Pai amado, Deus eterno, Senhor. Queremos aqui externar graças e toda a honra e toda a glória a Ti, porque Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor. Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és grande Adonai, Tu és excelentíssimo, Senhor. E por isso nós estamos aqui finalizando esse culto maravilhoso, o Bíblia em Foco, e agradecer por todas as coisas. O Senhor nos deu uma boa noite de sono, de paz, com a Tua bênção, com a Tua proteção, nos guardar debaixo das Tuas asas, dos Teus braços, Senhor. E Tu és a nossa fortaleza, o nosso rochedo. Eu peço aqui por todos também que estão assistindo nesse momento e que virão assistir, que o Senhor abençoe e proteja e livrai de todo o mal, Senhor. Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, nós pedimos aqui e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, estamos finalizando aqui o Bíblia em Foco e nós queremos agradecer por tudo aí. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de vocês estão acompanhando e aqueles que vão assistir. Né? E é isso aí. Uma ótima semana, com o pé direito, com a proteção divina. E que Deus abençoe a cada um de vocês de coração.
Shalom Adonai. Um forte abraço e muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite.